muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, dando continuidade ao estudo dos hormônios da tireoide. Muita coisa importante para conversar com você a respeito disso. Sabia que o hormônio da tireoide pode exercer um efeito diabetogênico? Fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos falar sobre isso e muito mais. É rapidinho, eu volto já já. Muito bem, já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre tireoide, afinal de contas é uma glândula muito importante, talvez a mais importante relacionada ao metabolismo de todas as células do corpo de um animal, do nosso corpo, do corpo de um animal. Vou falar aqui para vocês hoje das ações relacionadas justamente a esse metabolismo. Então, quais são os efeitos dos hormônios da tireoide no metabolismo? A gente vai ver ações consideradas normais, dentro das doses normais dos hormônios da tireoide, mas eu também vou complementando, dizendo o que aconteceria se a dose tivesse alterada. Então, se a tireoide tivesse alguma disfunção e não tivesse produzindo de forma adequada os seus hormônios. Quando eu falo de forma adequada, vale tanto para menos quanto para mais hormônios do que a dose considerada fisiológica. Então, vamos lá. Em relação ao metabolismo, Nayá, vai começar falando por quem ou pelo que, qual tipo de metabolismo? Por ela, minha caneta falhou. Pela termogênese, produção de calor, consumo de oxigênio. Então, o hormônio da tireoide é um hormônio que faz a célula trabalhar, fazer o seu metabolismo, ou seja, metabolismo é somatória de todas as reações químicas e bioquímicas de uma célula. E as células dos animais, inclusive as nossas, células de seres humanos, nós temos células aeróbicas. Nós temos células que dependem do oxigênio para funcionar. Então, esse consumo de oxigênio para funcionamento celular é dependente dos hormônios da tireoide. Esses hormônios da tireoide, eles têm ação numa proteína com atividade enzimática que fica em membrana celular, conhecida como proteína ATPásica, sódio, potássio, ou bomba de sódio e potássio, ou NAK-ATPase, enfim, tem vários nomes aí que a gente encontra, mas o mais popular é a tal da bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio faz muita reação de acoplamento, ela tira energia de uma reação para doar para outra reação poder acontecer. Automaticamente, então, a bomba de sódio e potássio é essencial por um tipo de transporte celular que a gente chama de transporte ativo. Com certeza é a principal proteína relacionada a transporte ativo. E toda essa atividade de célula, toda essa atividade de ATPase, todo esse consumo de oxigênio produz calor. Então, um dos efeitos do hormônio da tireoide é produzir calor. Aí, a gente tem produção de calor e tem termorregulação. Então, o nosso corpo vai fazer o excesso de calor ser perdido para que a gente mantenha a temperatura corporal dentro de uma normalidade, dentro de uma faixa de normalidade, né? Então, a temperatura corporal, ela sempre vai estar dentro de uma faixa de normalidade. Aumentou a temperatura corporal, hipertermia. Diminuiu temperatura corporal, hipotermia. Mas os mecanismos regulatórios vão fazer a temperatura ficar dentro da faixa de normalidade. O corpo produz calor. Isso é fato. Toda célula viva produz calor. Então, é mais comum o nosso corpo perder calor do que ganhar calor. É mais comum ele perder para manter a sua normalidade. A gente não vai entrar em assunto de termorregulação, mas pode ter certeza que essa produção de calor que o hormônio da tireoide estimula é essencial para a nossa manutenção, é essencial aí para as atividades celulares. Na verdade, é uma consequência, da atividade celular. E os animais, então, que têm excesso de produção de hormônio de tireoide, que têm excesso de ação de hormônio de tireoide, produzem muito mais calor. Então, são indivíduos que estão sempre encalorados, porque estar em hipertermia ou estar entrando em hipertermia, saindo daqui
para chegar aqui faz com que o indivíduo tenha aquela sensação de calor. E quando ele está aqui para entrar aqui, faz com que ele tenha a sensação de frio, que são aqueles mecanismos regulatórios de normotermia para nem ficar com hiper, nem ficar com hipotermia. Então, no calor, o que acontece? Quando o corpo está querendo entrar em hipertermia, a gente começa a suar, né? A gente começa a se abonar, se espalha. Na hipotermia, a gente treme de frio. O tremor é uma forma de gerar energia, de produzir calor. Então, a gente treme de frio, fica todo encolhido, esconde as mãos, que são mecanismos importantes de perda de calor, mãos e pés, extremidades corporais de forma geral. Então, existem vários mecanismos, sem contar dilatação de vasos sanguíneos, enfim, é uma série de mecanismos, mas no caso dos hormônios da tireoide, excesso deles produzem muito calor, então o indivíduo que vai estar sempre encalorado, o indivíduo que suporta menos o calor. E quem tem falta de hormônio de tireoide, quem produz menos do que deveria produzir, acaba sempre tendo a sensação de frio. Então, é um indivíduo que está sempre com muito frio. Quanto mais for o desvio da normalidade, para cima, mais calor, mais para baixo, mais frio o indivíduo sente. Em relação ao sistema nervoso, a gente já falou sobre isso num outro vídeo, mas os hormônios da tireoide atuam principalmente no sistema nervoso. No sistema nervoso simpático, fazendo então uma melhor atividade, proporcionando uma melhor ação de adrenalina, noradrenalina, porque o hormônio da tireoide aumenta e deixa os receptores mais sensíveis à adrenalina e noradrenalina. E a gente tem desses receptores no coração. Então, quando tem excesso de hormônio de tireoide, automaticamente tem uma maior ação de adrenalina e noradrenalina e o coração vai bater mais rápido, o coração vai bater com uma força maior de contratilidade, vai aumentar o volume sistólico, vai aumentar o débito cardíaco, pode aumentar a pressão arterial, tudo em decorrência desse excesso de metabolismo, desse excesso de ação de adrenalina e noradrenalina que também aceleram o metabolismo. Inclusive, adrenalina e noradrenalina são lipolíticas. Então, como elas atuam em parceria com o hormônio da tireoide, quebrando gordura, aumenta também a produção de calor proveniente dessa quebra de gordura, certo? Dentro da normalidade, isso vai acontecer em níveis fisiológicos, mas excesso de hormônio faz o coração bater mais rápido do que o normal, mais forte do que o normal. Falta de hormônio vai fazer o coração bater mais lentamente, mais fraco do que o normal. Esse é um efeito de sistema nervoso, de adrenalina e noradrenalina no coração, um dos exemplos aí no coração. E nos músculos, Nayá? Nos músculos, em níveis basais, em níveis normais, os hormônios da tireoide, o T3 principalmente, ele promove captação de aminoácidos para a construção de proteína muscular. Isso em níveis considerados normais. Porém, quando tem excesso de hormônio da tireoide, aumenta muito o metabolismo. E para esse metabolismo acontecer, ele está aumentado, ele precisa de mais energia. Quem é a principal fonte de energia? Glicose, mas ela não é a única. A gordura é fonte de energia, proteína é também, de certa forma, uma fonte de energia. Não é a melhor, mas ela funciona como uma fonte de energia. Então, excesso de T3 vai demandar uma necessidade maior de energia. E às vezes a glicose não é suficiente. Então, o que acontece? Proteínas musculares começam a ser degradadas. E isso pode gerar fraqueza muscular. O indivíduo que tem hipertireoidismo, ele pode ter menos massa muscular, menos gordura também. São indivíduos mais magros. São indivíduos que têm dificuldade em ganhar peso. Agora você gostou, né? Pelo amor de Deus, hein? É um efeito relativamente bom do hormônio da tireoide. Mas o resto é catastrófico. Então, não fique feliz se tiver com hipertireoidismo falando assim, vou emagrecer e vou perder peso.
Gostou dessa informação? Curte. Não esquece de curtir aqui e de me dizer de onde você é para eu saber aonde essa informação está chegando. O que você faz da vida? Mas olha, infelizmente, né, ter hipertireoidismo é muito desagradável. Gera outras funções metabólicas alteradas que podem prejudicar e atrapalhar a vida do indivíduo, inclusive diminuir o seu tempo de vida, certo? Então, não é bom não. Apesar de fazer emagrecer, não é bom não, tá bom? Mas gera fraqueza muscular associado, certo? Em relação a essa quebra de gordura, essa quebra aumenta os ácidos graxos, aumenta os corpos cetônicos, que são usados ali também como fonte de energia, né? Então esse indivíduo pode apresentar até um excesso de corpos cetônicos na circulação. E essa glicose que precisa ficar disponível, vamos pegar um slide só para ela, ó. E essa glicose que precisa ficar disponível, ela vem muito de metabolismo hepático também, que se torna aumentado quando tem excesso de ação de hormônio de tireoide. Então, acontece, por exemplo, glicólise hepática. Quebra de glicogênio, que é um acúmulo de glicose, que é uma forma da glicose permanecer acumulada no fígado, como uma reserva. Então, acontece glicólise hepática, acontece gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de fontes alternativas, como lactato, piruvato, os ácidos graxos, os aminoácidos que são provenientes de decomposição de proteína. Então, é uma forma alternativa de formar glicose. E tudo isso vai aumentar a glicose sanguínea. Por isso que a gente diz que o hormônio da tireoide pode ter um efeito diabetogênico, principalmente quando tem associação com o aumento dos níveis de cortisol produzido lá pela suprarrenal. Então, isso também é efeito do hormônio da tireoide em relação ali ao metabolismo desses hormônios, tá? O metabolismo que é influenciado por esses hormônios da tireoide. O que mais que acontece ali em relação a metabolismo, né? Os hormônios da tireoide mantêm as células mais reativas à ação de adrenalina, à ação de noradrenalina, e isso vai intensificar, como eu já tinha falado para vocês, glicogenólise hepática, ou glicólise hepática, né? Quebra de glicogênio hepático. Isso vai aumentar neoglicogênese. Tanto a adrenalina quanto noradrenalina, cortisol, hormônio da tireoide, eles têm esses papéis muito parecidos nesse metabolismo da glicose. Ainda em relação ao metabolismo, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reforçar aqui que os hormônios da tireoide são hormônios que ajudam a converter o colesterol em sais biliares para a excreção do corpo, né? E aí uma falta de hormônios da tireoide pode fazer com que haja um aumento do colesterol no sangue, que a gente chama de hipercolesterolemia, certo? Então, é um outro efeito do hormônio da tireoide em relação ao metabolismo. O hormônio da tireoide atua, inclusive, no metabolismo ósseo. De que maneira que ele atua no metabolismo ósseo? Promovendo a descalcificação óssea. Isso é extremamente... A gente sabe que descalcificação óssea leva à osteoporose, né? Osteoporose. Isso é muito marcante após a menopausa nas fêmeas, qualquer espécie animal, né? As fêmeas domésticas, não só as mulheres, mas cães, ou as cadelas, as gatas, as vacas, as éguas, elas também têm o seu período de senescência ovariana, também têm o seu período de menopausa entrando ali no climatério. E essa atividade de hormônio de tireoide,
ela é bastante intensificada no momento da menopausa, prejudicando bastante o depósito de cálcio nos ossos, promovendo então uma desmineralização óssea e automaticamente promovendo a descalcificação e a osteoporose. Então, isso acontece muito durante a menopausa por queda do estrogênio, do estradiol nas mulheres. Onde mais? O hormônio da tireoide também influencia a hematopoiese, a formação de hemácias, a formação de células sanguíneas. Não só a formação, como a dissociação do oxigênio que essa célula transporta. A célula vermelha do sangue é uma célula que tem a capacidade de se ligar ao oxigênio. Então, quando essa célula vermelha, quando essa hemácia, que também é chamada de eritrócito, passa lá pelos pulmões, o oxigênio que o indivíduo inala atravessa a membrana do alvéolo pulmonar e se liga a essa hemácia. Então, essa hemácia funciona como se fosse um ônibus carregando o passageiro, no caso, o passageiro é o oxigênio. Só que quando esse oxigênio chega na célula que precisa capturar esse oxigênio para usá-lo para fazer metabolismo, esse oxigênio tem que se desligar dessa hemácia. Então, não adianta ele ficar andando com a hemácia se ele não se dissociar, se ele não se separar da hemácia para entrar na outra célula. E o hormônio da tireoide favorece, então, não só a formação das hemácias, como também o transporte de gases e a dissociação desse gás. Então, uma falta de hormônio de tireoide pode atrapalhar essa dissociação e as células têm menos acesso ao oxigênio, fazem menos metabolismo e aí esse indivíduo vai ficar sempre quieto, aquele indivíduo que não tem disposição, que não tem ânimo para fazer atividades, principalmente atividades que demandam muito gasto energético. E para a gente terminar, também tem ação no próprio sistema endócrino. A diminuição dos hormônios da tireoide vai levar a um aumento da prolactina, porque aumenta o TRH, hormônio liberador de tireotrofina pelo hipotálamo, mas diminui FSH e LH, que são hormônios relacionados a todo o processo de formação de células da reprodução, tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino. E daí as alterações do sistema reprodutor relacionadas a essa alteração no metabolismo do sistema endócrino. Então vejam que são muitas funções diferentes, por isso que eu dividi em vários vídeos, mas você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o link para os outros e eu peço que você assista, porque assim você vai ter o conjunto das informações de todas as funções dos hormônios da tireoide e o que acontece quando esses hormônios estão com doses alteradas. De coração, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar o sininho para ser notificado de quando um novo vídeo estiver aqui no canal. E me encontra aqui, ó, nas outras redes sociais que sempre tem matéria bacana para você. Afinal de contas, a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Então fica ligado que você só vai aprender. Bye, bye, obrigada!